Capítulo 19 O passeio. Tim Murphy logo notou algo de errado. Seu avô discutia com o sujeito de cara avermelhada à sua frente. E os outros adultos, um pouco recuados, pareciam constrangidos e desconfortáveis. Alex sentiu a tensão, porque deu um passo atrás, jogando a bola de beisebol no ar. Vamos, Lex. Vá na frente, time. Não faça onda, ele disse. Alexis olhou para o irmão, quando Ed Regis disse cordialmente: Vou apresentá-los a todos e depois podemos passear. Eu preciso ir. A menina esquivou-se. Mas Ed Regis já começara as apresentações. Primeiro abraçaram o avô, que os beijou, e depois apertaram a mão do homem com quem discutira. O nome do sujeito musculoso era Gennaro. As apresentações foram nebulosas para Tim. Havia uma loira de short e um homem de barba usando camisa havaiana com jeans. Depois um gorducho que mexia com computadores, que não apertou sua mão, só balançou a cabeça. Tim tentava ordenar suas impressões, mas não tirava os olhos das pernas da loira. Quando repentinamente se deu conta de que sabia quem era o barbudo. Sua boca está aberta, Alexis disse. Eu conheço aquele cara, Tim falou. Claro, acabou de ser apresentado. Não, eu tenho um livro dele. De que livro está falando, Tim? O barbudo perguntou. O mundo perdido dos dinossauros. Alexis riu. O papai falou que o Tim tem dinossauros no cérebro. Tim a ignorou. Pensava no que sabia sobre Alan Grant, um dos principais defensores da teoria do sangue quente dos dinossauros, responsável pela maioria das escavações num lugar chamado Morro do Ovo, em Montana, famoso pela quantidade de ovos de dinossauro encontrados. O professor Grant encontrara grande parte dos ovos de dinossauros existentes. Além disso, desenhava bem e fizera ele mesmo as ilustrações para seus livros. Dinossauros no cérebro? Repetiu o barbudo. Para dizer a verdade, eu tenho o mesmo problema. Papai disse que os dinossauros eram estúpidos, Alexis disse. Ele acha que Tim deveria praticar mais esportes. Tim ficou sem graça. Por que não vai embora? Já vou, respondeu a menina. Ué, você não estava morta depressa? Eu mesma posso dizer se estou ou não com pressa, Timothy, ela falou, pondo as mãos nos quadris, copiando a postura mais irritante da mãe. Tenho uma ideia, Ed Regis disse. Por que não seguimos para o centro de visitantes e iniciamos o passeio? Todos começaram a caminhar. Tim ouviu quando Gennaro murmurou para seu avô. Eu deveria matá-lo por ter feito isso. Depois, Tim olhou para o lado e percebeu que o Dr. Grant o alcançara. Qual a sua idade, Tim? 11 anos. E há quanto tempo se interessa por dinossauros? Tim engoliu em seco. Já faz tempo. Vamos ao museu, às vezes. Quando convenço minha família, meu pai. Conversar com o Dr. Grant deixava Tim nervoso. Seu pai não se interessa muito pelo assunto. Tim fez que sim, e relatou a última visita da família ao Museu de História Natural. O pai tinha olhado para um esqueleto e comentado. Puxa, este era enorme? Tim retrucara. Não, pai. Este era de tamanho médio. Um camptossauro. Bem, sei lá. Para mim parece enorme. Nem atingiu o máximo em tamanho. O pai olhara de novo para o esqueleto. De que período é? Jurássico? Não, Cretáceo. Cretáceo?
E qual a diferença entre Jurássico e Cretáceo? Cerca de 100 milhões de anos apenas. Cretáceo vem antes? Não, pai, o Jurássico vem antes. Certo, aceitara o pai, recuando um passo. Para mim, parece enorme. E olhara para Tim, buscando sua aprovação. Tim sabia que era melhor concordar com o pai e apenas resmungar a qualquer coisa. E seguiram em frente. Pouco adiante, Tim demorara-se na frente de um outro esqueleto. Um Tyrannosaurus Rex, o mais terrível predador que já pisara na face da terra. Finalmente, seu pai indagara. O que está olhando tanto? Estou contando as vértebras. As vértebras? Sim, na coluna. Eu sei o que são vértebras. Seu pai se irritara. Para que está contando as vértebras? Eu creio que está errado. Um tiranossauro deveria ter apenas 37 vértebras na cauda. Este aqui tem mais. Você está querendo me convencer de que o Museu de História Natural tem um esqueleto errado? Não acredito. Está errado, Tim insistiu. O pai afastara-se, batendo o pé, e fora falar com um guarda. O que você aprontou agora? A mãe perguntara a Tim. Eu não fiz nada, Tim se defendera. Só disse que o dinossauro estava errado, só isto. E o pai tinha voltado com um ar espantado, porque o guarda lhe dissera, é claro, que aquele tiranossauro de fato tinha vértebras a mais na cauda. Como sabia disso? O pai questionara. Eu li um pouco a respeito, Tim respondera. Isso é surpreendente, filho. Imagine, saber quantas vértebras há na cauda de um dinossauro. Nunca vi algo assim. Você realmente tem dinossauros no cérebro. Depois, o pai falara que queria assistir a última parte do jogo dos Myths na televisão, e Lex gostara da ideia. Foram embora do museu. Tim não vira mais dinossauros, por isso tinha vindo agora para a ilha. Era a maneira como sua família sempre fazia as coisas. Sempre não, Tim corrigiu-se. Agora que o pai estava se divorciando da mãe, tudo seria diferente. Seu pai já se mudara, e mesmo sendo meio esquisito no início, Tim gostara da nova situação. Acreditava que sua mãe arranjara um namorado, mas não tinha certeza, e nunca falaria a esse respeito com Lex. A irmã ficara desolada por se afastar do pai, e nas últimas semanas se tornara tão chata que... Era os 5027? Grant perguntou. Como? O tiranossauro do museu era o 5027? Era, Tim disse. Como sabe? Grant sorriu. Eles prometem consertá-lo há anos, mas agora não será mais preciso. Por quê? Por causa das coisas que estão acontecendo aqui, na ilha do seu avô. Tim balançou a cabeça. Não sabia do que Grant estava falando. Mamãe contou que era um complexo turístico, sabe? Com piscinas e quadras de tênis. Não é só isso, Grant disse. Eu explico no caminho. Agora virei uma babá idiota, pensou Ed Regis, desconsolado, batendo o pé no chão enquanto esperava no centro de visitantes. O velho lhe dissera com todas as letras. Vigie meus netos como se fosse uma águia. Estão sob sua responsabilidade no final de semana. Ed Regis odiara a missão. Sentira-se humilhado. Ele não era babá. Droga. E também não era guia turístico, nem mesmo para os VIPs. Exercia a função de diretor de relações públicas do Jurassic Park e tinha muito serviço a fazer até a data da inauguração, há menos de um ano. Só a coordenação com as empresas de relações públicas de São Francisco e Londres
e as agências de publicidade de Nova York e Tóquio já eram um serviço de tempo integral, principalmente porque as agências não podiam saber qual era a atração principal do complexo. As firmas planejavam campanhas genéricas, nada específico, e estavam descontentes. Pessoas criativas como ele, pensou Ed, precisavam de estímulo, de encorajamento para realizar um bom trabalho. Não podia perder tempo levando cientistas para passear. O grande problema na profissão de relações públicas era a falta de respeito profissional. Regis estava na ilha, com intervalos. Havia 7 meses e todo mundo tentava empurrar os serviços incômodos para ele. Como o episódio de janeiro. Harding deveria ter cuidado do caso. Harding ou Owens, o empreiteiro geral? Mas nada disso. Tinha sobrado para Ed Regis. O que poderia saber em matéria de socorro a um empregado doente? E agora se transformara em um misto de guia turístico e babá. Ele virou para trás e contou as cabeças. Ainda faltava um. Então, lá no fundo, viu a doutora Sattler saindo do banheiro. Muito bem, pessoal. Vamos começar o passeio pelo segundo andar. Tim foi com os outros, seguindo o Sr. Regis na escada preta suspensa no ar, que dava no segundo andar do prédio. Eles passaram diante de uma placa onde se lia: área restrita. Somente pessoal autorizado pode ultrapassar este ponto. Tim sentiu um arrepio ao ver o aviso. Atravessaram um corredor do segundo andar. Uma das paredes era de vidro, dando para um terraço com palmeiras meio encobertas pela neblina. As outras portas tinham placas como de escritórios, indicando guarda do parque, serviços para hóspedes, gerência geral. Na metade do corredor havia uma divisória de vidro com outro aviso: área de risco, cuidado, perigo de contaminação biológica. Esse laboratório segue os protocolos genéticos. Embaixo havia mais avisos: cuidado, substâncias teratogênicas. Substâncias teratogênicas. Mulheres grávidas devem evitar a exposição a esta área. Perigo, isótopos radioativos em uso, potencial cancerígeno. Tim ficou ainda mais excitado. Substâncias teratogênicas? Coisas que faziam monstros? Isso o animou, mas quase de imediato desapontou-se quando Ed Regis disse: não liguem para os avisos, foram colocados só para cumprir lei. Posso assegurar que a segurança é total. Eles cruzaram a porta. Havia um guarda do outro lado. Ed Regis dirigiu-se ao grupo. Já perceberam que temos um mínimo de pessoal na ilha? Administramos o projeto com um total de 20 pessoas. Claro, teremos mais gente quando chegarem os hóspedes, mas no momento só precisamos de 20. O parque inteiro é controlado daqui. Eles fizeram uma pausa na janela, olhando para uma sala pequena. Havia um mapa transparente do parque, vertical, impresso no vidro, e na frente deste, uma série de consoles brilhantes de computador. Algumas das telas traziam dados, mas a maioria mostrava imagens em vídeo do parque. Havia apenas 2 pessoas lá dentro, em pé, conversando. O homem à esquerda é o nosso engenheiro-chefe, o John Arnold. Regis apontou para um homem magro, com camisa de manga curta, abotoada até o pescoço e gravata, fumando um cigarro. Ao lado dele encontra-se o encarregado da segurança do parque, o Sr. Robert Muldoon, um famoso caçador de Nairobi. Muldoon era um sujeito forte, de roupa caqui, os óculos escuros pendurados no bolso da camisa. Ele olhou de relance para o grupo, moveu ligeiramente a cabeça como cumprimento e concentrou-se nas telas dos computadores. Estou certo de que desejam visitar esta sala, Ed Regis continuou. Mas, primeiro,
Eu vou mostrar como obtemos o DNA dos dinossauros. A porta indicava extrações, e como as outras entradas do edifício do laboratório, precisava de um cartão magnético de segurança para ser aberta. Ed Riggs enfiou o cartão na abertura. A luz piscou e a porta se abriu. Prosseguiram, e Tim viu a sala pequena, banhada por uma luz verde. 4 técnicos em uniformes de laboratório trabalhavam nos microscópios de visor duplo, ou estudavam imagens nas telas de alta resolução. A sala estava cheia de pedras amarelas. Havia pedras em prateleiras de vidro, em caixas de papelão, em bandejas imensas. Cada uma tinha uma etiqueta com um número escrito em tinta preta. Riggs apresentou Henry Wu, um homem esguio, com uns 30 anos de idade. O Dr. Wu é o nosso geneticista-chefe. Ele vai explicar o que fazemos aqui. Henry Wu sorriu. Pelo menos o que tentamos fazer. A genética é um tanto complicada, mas provavelmente estão se perguntando de onde vem o DNA dos dinossauros. Isso passou pela minha cabeça, Grant disse. Para dizer a verdade, o Wu falou, há 2 fontes possíveis. Utilizando a técnica de extração do anticorpo de Loy, conseguimos DNA direto dos ossos de dinossauro. Com bons resultados? Grant indagou. Bem, grande parte da proteína solúvel se perde durante a fossilização, mas 20% das proteínas pode ser recuperada quando moemos os ossos e usamos os procedimentos de Loy. O próprio Dr. Loy a utilizou para obter proteínas de marsupiais australianos extintos, bem como células sanguíneas de restos humanos antigos. Sua técnica é tão refinada que funciona com apenas 50 nanogramas de material. Isso quer dizer 50 milhões de avós do grama. E adaptaram essa técnica para uso aqui? Grant admirou-se. Só para checar os resultados, o Wu respondeu. Como pode imaginar, 20% de recuperação é insuficiente para o nosso trabalho. Precisamos da cadeia de DNA completa para clonar um dinossauro. E a conseguimos aqui. Ele ergueu uma das pedras amarelas. No âmbar, a resina fóssil de uma árvore pré-histórica. Grant olhou para Ellie e depois para Malcolm. Isso é mesmo muito engenhoso, Malcolm comentou. Ainda não entendi, Grant admitiu. A seiva da árvore, Wu explicou, escorre frequentemente por cima dos insetos e os aprisiona. Os insetos são perfeitamente preservados dentro do fóssil. Podemos encontrar todos os tipos de insetos dentro do âmbar, inclusive os que sugaram o sangue de animais maiores. Sugaram o sangue? Grant repetiu. Ele ficou boquiaberto. Ou seja, sugaram o sangue dos dinossauros? Felizmente sim. E os insetos foram preservados no âmbar. Grant balançou a cabeça. Então era isso? Pode ser que dê certo. Posso lhe garantir que dá certo, o Wu falou. Ele se aproximou de um microscópio, onde o técnico posicionava um pedaço de âmbar que continha uma mosca. No monitor de vídeo, os visitantes observaram enquanto ele inseria uma agulha comprida na substância, penetrando no tórax da mosca pré-histórica. Caso este inseto tenha células de outros animais, poderemos extraí-las e conseguir paleo-DNA, ou seja, o DNA de animais extintos. Não saberemos com certeza, claro, até extrairmos o que existe ali, copiarmos e produzirmos. Fazemos isso há 5 anos. Tem sido um processo longo, lento, mas deu resultado. O Wu deu um sorrisinho satisfeito. Na verdade, o DNA dos dinossauros é mais fácil de extrair por este processo do que o DNA de mamíferos.
O motivo é que as células vermelhas dos mamíferos não possuem núcleo e, portanto, nenhum DNA. Para clonar um mamífero, é preciso encontrar uma célula branca, muito mais rara do que uma vermelha. Mas os dinossauros possuem células vermelhas nucleadas, como acontece com as aves atuais. Trata-se de mais um indício de que os dinossauros, afinal de contas, não eram répteis, e sim imensos pássaros com couro. Tim percebeu que o Dr. Grant ainda se mostrava cético, e que Dennis Nedry, o gordo desleixado, parecia não se interessar nem um pouco pelo assunto, como se já soubesse de tudo. Nedry olhava impaciente para a outra porta. Vejo que o Sr. Nedry se interessa pela fase seguinte do nosso trabalho, Wu disse. Como identificamos o DNA extraído? Para tanto, usamos computadores poderosos. Eles cruzaram as portas de correr e entraram em uma sala gelada. Um zumbido alto tomava conta do ambiente. 2 torres com 2 metros de altura cada ocupavam o centro do aposento, e nas paredes havia uma série de caixas de aço inoxidável. Esta é a nossa lavanderia Hashtag, brincou o Dr. Wu. As caixas na parede são sequenciadores automáticos de genes, Hamashi-Hood. Eles são operados em altíssima velocidade pelos supercomputadores Cray XMP, nestas torres no centro da sala. Em resumo, vocês estão no meio de uma fábrica genética incrivelmente poderosa. Havia muitos monitores, todos rodando tão depressa que era difícil identificar o que mostravam. Wu apertou um botão e congelou uma imagem. Podem ver aqui a estrutura de um pequeno fragmento de DNA de dinossauro. Wu disse. Percebam que a sequência é feita por 4 componentes básicos: adenina, tiamina, guanina e citosina. Essa quantidade de DNA provavelmente contém instruções para fazer uma única proteína. Quem sabe, um hormônio ou uma enzima. A molécula completa de DNA contém 3 bilhões de bases assim. Se olharmos para uma tela como essa por um segundo, 8 horas por dia, levaremos mais de 2 anos para ver a cadeia completa do DNA. Percebem como é grande? Ele mostrou a tela. Este exemplo é típico porque podem notar um erro no DNA, ali na linha 1201. Grande parte do DNA extraído é incompleto ou fragmentado. A primeira coisa que precisamos fazer é consertá-lo, ou melhor, dizendo, o computador o conserta. Ele corta o DNA usando o que chamamos de enzimas de restrição. O computador seleciona uma variedade de enzimas capazes de realizar esta tarefa. Aqui temos a mesma seção do DNA, com a localização dos pontos de restrição das enzimas. Como podem ver na linha 1201, 2 enzimas cortarão ambos os lados do ponto danificado. Ordinariamente, deixamos o computador decidir qual o melhor. Mas também precisamos saber qual par base devemos inserir para reparar o dano. Primeiro, precisamos alinhar vários fragmentos cortados, assim. Agora, encontramos um fragmento de DNA que se encaixa na área danificada e que nos diz o que está faltando. E podem ver que conseguimos encontrá-lo. Seguir adiante e fazer o conserto. As barras escuras que veem são fragmentos de restrição, pequenas seções do DNA dos dinossauros, quebrados pelas enzimas e depois analisados. O computador está recombinando tudo agora e procurando por partes do código que se repitam. É um pouco como montar um imenso quebra-cabeças. O computador consegue fazer isso bem depressa. Temos, portanto, agora uma sequência revisada de DNA, consertada pelo computador. A operação que testemunharam levaria meses para ser realizada em um laboratório convencional, mas nós a terminamos em alguns segundos.
Então está trabalhando com a sequência completa do DNA? Grant perguntou. Não, Wu respondeu. Isso seria impossível. Já nos distanciamos muito dos anos 60, quando um laboratório levava 4 anos para decodificar uma tela como essa. Agora os computadores fazem tudo em algumas horas, mas mesmo assim, a molécula de DNA é grande demais. Pegamos apenas as partes da sequência que diferem de animal para animal, ou do DNA contemporâneo. Apenas uma pequena porcentagem de nucleotídeos difere de um animal para o outro. Só analisamos isso, o que já é uma tarefa gigantesca. Dennis Nedry bocejou. Ele concluíra há muito que a InGen deveria estar fazendo algo do tipo. Uns 2 anos antes, quando a InGen o contratara para idealizar os sistemas de controle do parque, um dos parâmetros iniciais do projeto pedia registros de dados com campos da ordem de 3 vezes 109. Nedry presumira que fosse um engano e entrara em contato com o Palo Alto para confirmar. E eles disseram que estava correto. 3 bilhões de campos. Nedry já trabalhara em muitos sistemas de grande porte. Fizera nome implantando redes mundiais de comunicação por linhas telefônicas para multinacionais. Esses sistemas com frequência possuíam milhões de registros. Não constituíam novidade para ele, mas a InGen pretendia montar algo bem maior. Intrigado, Nedry consultara Barney Fellows na Symbolics, próxima ao campus do Instituto Massachusetts de Tecnologia, ou MIT, em Cambridge. Que tipo de base tem 3 bilhões de registros, Barney? Só pode ser um engano, Barney respondera, rindo. Eles colocaram 1 ou 2 zeros a mais. Não há engano. Liguei para confirmar. Querem exatamente isso. Então enlouqueceram, Barney afirmou. Não é operacional, mesmo que conte com os processadores mais rápidos e algoritmos inacreditavelmente desenvolvidos. Uma busca levaria dias, talvez semanas. Claro, Nedry concordou. Eu sei. Felizmente, não estão pedindo que eu crie os algoritmos. Só preciso determinar a capacidade de armazenamento de informações e a memória do sistema como um todo. Mas, mesmo assim, para que usariam tanta capacidade de manipular dados? Barney franziu a testa. Está trabalhando em sigilo? Sim, Nedry confirmou. Em geral, seus serviços exigiam acordos de manutenção de sigilo absoluto. Pode me adiantar algo? Trata-se de uma empresa de engenharia genética. Engenharia genética? Barney repetiu. Então é óbvio. O quê? Uma molécula de DNA. Ora, não delire, Nedry riu. Ninguém poderia analisar uma molécula de DNA. Ele sabia que os biólogos falavam muito do projeto Genoma Humano, que pretendia analisar a sequência completa do DNA humano. Mas isso exigira 10 anos de esforços coordenados, envolvendo laboratórios de todo o mundo. Uma tarefa e tanto, do porte do projeto Manhattan, responsável pela bomba atômica. É uma empresa apenas, com 3 bilhões de registros, Barney ressaltou. Não consigo imaginar outro uso. Talvez tenham exagerado no pedido para o sistema. Exagerado até demais, Nedry suspirou. Talvez queiram analisar os fragmentos de DNA apenas, e contem com algoritmos intensivos para memória RAM, de acesso aleatório. Aquilo fazia mais sentido. Certas técnicas de busca de dados exigiam muita capacidade de memória. Sabe quem criou os algoritmos para eles? Não, Nedry disse. A companhia faz tudo em segredo. Bem, meu palpite é que trabalham com DNA, Barney afirmou. Qual é o sistema?
É multi-XMP. Multi-XMP? Quer dizer mais de um Cray? Minha nossa! Barney ficou de queixo caído, tentando digerir a informação. Posso saber mais alguma coisa? Sinto muito, Nedry disse. Não dá para falar mais nada. E então voltar ao trabalho, planejando sistemas de controle. Ele e sua equipe de programadores levaram mais de um ano para criar tudo. Sofreram um bocado, pois a empresa nem sequer revelava para que usariam os subsistemas. As instruções eram imprecisas. Crie um módulo para registros, ou crie um módulo para visualização. Forneciam os parâmetros de design, mas não davam detalhes de uso. Ele trabalhara no escuro. Agora, com o sistema pronto e em funcionamento, não se surpreendia com a existência de falhas, ou bugs, como diziam os especialistas em computação. O que esperavam? Fora chamado às pressas, encontrando todos em pânico e furiosos com os bugs. Isso era irritante, pensou. Nedry voltou sua atenção ao grupo, quando Grant perguntou. E quando o computador analisa o DNA, como sabe qual é o animal a que se refere? Temos 2 métodos para descobrir, Wu esclareceu. O primeiro é o mapeamento filogenético. O DNA evolui com o tempo, como tudo no organismo, mãos, pés e outros atributos físicos. Sendo assim, podemos pegar um pedaço desconhecido do DNA e determinar, a grosso modo, através do computador, onde ele se encaixa na sequência da evolução. Leva muito tempo, mas pode ser feito. E o outro método? Wu deu de ombros. Produza o animal e veja o que é. Costumamos fazer isso. Venha ver como funciona. Tim sentia a impaciência aumentar conforme o passeio prosseguia. Ele gostava de coisas técnicas, mas assim mesmo estava perdendo o interesse. Chegaram à porta seguinte, onde se lia fertilização. O Dr. Wu destrancou a porta com seu cartão de segurança e eles puderam entrar. Tim viu mais uma sala com técnicos trabalhando nos microscópios. Nos fundos havia uma seção totalmente iluminada por luz ultravioleta. O Dr. Wu explicou que as pesquisas com DNA exigiam a interrupção da mitose celular em momentos precisos e, portanto, mantinham em estoque alguns dos venenos mais virulentos do mundo. Helotoxinas, colchicinoides, beta-alcaloides, recitou ele, apontando para uma série de seringas sob a luz ultravioleta. Podem matar qualquer ser vivo em 1 ou 2 segundos. O Tim gostaria de aprender mais sobre os venenos, mas o Dr. Wu embarcou numa explicação sobre o uso de ovos não fertilizados de crocodilo, com substituição do DNA. E o professor Grant fez perguntas complicadas demais. Num canto da sala, havia tanques com indicações de líquido N2 e viram também imensos frigoríficos, no interior dos quais as pessoas poderiam andar, com prateleiras contendo embriões congelados, cada um deles embrulhado em uma camada fina de folha de alumínio. Alexis estava entediada. Nedry bocejava. E até mesmo a doutora Sattler começava a perder o interesse. Tim cansara-se de percorrer aqueles laboratórios complicados. Ele queria ver os dinossauros. A placa na sala seguinte indicava a incubadeira. Ali dentro é um pouco quente e úmido, Dr. Wu explicou. Mantemos a temperatura na casa dos 32 graus e a umidade relativa em torno de 100%. Também aumentamos a concentração de oxigênio. Chega a 30%. Atmosfera jurássica, observou Grant. Sim, pelo menos como a imaginamos. Se alguém sentir tonturas, avise, por favor. O Dr. Wu inseriu seu cartão de segurança na ranhura, e a porta externa abriu-se com um chiado.
Gostaria de pedir que não tocassem em nada nessa sala. Alguns dos ovos são permeáveis aos olhos da pele. E cuidado com a cabeça. Os sensores estão sempre em movimento. Ele abriu a porta interna, que dava na incubadeira. Entraram e Tim examinou a sala imensa, banhada em luz infravermelha. Os ovos encontravam-se em mesas longas, os contornos pálidos pouco distintos na névoa baixa que cobria as mesas. Os ovos moviam-se continuamente, balançando sem parar. Os ovos dos répteis contêm grande quantidade de gema, mas nenhuma água. Os embriões precisam extrair a água do meio ambiente, daí a necessidade da névoa. O Dr. Wu explicou que cada mesa continha 150 ovos e representava uma nova partida de extrações de DNA. As partidas eram identificadas por números nas mesas. Stego 458/2 ou Tricera 390/4. Mergulhados na névoa até a cintura, os funcionários encarregados da incubadeira moviam-se de um ovo a outro, enfiando as mãos na neblina, virando-os de hora em hora e verificando a temperatura com sensores térmicos. A sala era monitorada por câmeras de televisão colocadas no alto e sensores de movimento. Um sensor térmico suspenso avançava de um ovo a outro, tocava cada um deles com um bastão flexível e seguia em frente, emitindo um bip. Nesta incubadeira, produzimos mais de 12 levas de extrações, o que rendeu um total de 238 animais vivos. Nossa taxa de sobrevivência está em torno de 4%, e naturalmente desejamos melhorar essa marca. Mas, nas análises de computador, trabalhamos com cerca de 500 variáveis. 120 ambientais, outras 200 intra-ovos e o restante do próprio material genético. Os ovos são de plástico. Inserimos mecanicamente os embriões e depois os desenvolvemos aqui. Quanto tempo leva para crescer? Os dinossauros crescem depressa, atingindo a maturidade completa entre 2 a 4 anos. Por isso já temos vários adultos no parque. O que significam os números? Estes códigos, o Wu explicou, identificam as diversas séries de extração de DNA. As primeiras 4 letras indicam o animal produzido. Por exemplo, Tricera quer dizer Triceratops, e Stego indica um estegossauro, e assim por diante. E esse rótulo aqui, Grant quis saber. O código dizia XXXX0001/1. Embaixo havia uma anotação: possível coelu. Ah, trata-se de uma nova partida de DNA, Dr. Wu disse. Não sabemos exatamente o que sairá. Quando fazemos uma extração pela primeira vez, não temos certeza do animal produzido. Como podem ver, presumimos que seja um coelu, ou seja, um coelurossauro. Um pequeno herbívoro, se não me engano. Tenho dificuldade em me lembrar dos nomes. Há cerca de 300 gêneros de dinossauros conhecidos até agora. 347, Tim corrigiu. Grant sorriu e indagou: tem algum a ponto de eclodir? No momento não. O período de incubação varia para cada animal, mas no geral se situa em torno de 2 meses. Tentamos espaçar a eclosão para facilitar o trabalho do pessoal encarregado. Imagine o que representa o nascimento de 150 animais em poucos dias. Claro, a maioria não sobrevive. Na verdade, estes X estão quase no ponto. Mas alguma pergunta? Não? Então vamos para o berçário, onde ficam os recém-nascidos. Entraram em uma sala circular, toda branca. Havia algumas incubadoras do tipo utilizado nos berçários dos hospitais,
mas estavam vazias no momento. Trapos e brinquedos espalhavam-se pelo piso. Uma moça de roupa branca estava sentada no chão, de costas para eles. "O que temos aqui hoje, Kate?" o Dr. Wu perguntou. "Pouca coisa", ela respondeu. "Só um filhotinho de raptor." "Vamos dar uma olhada nele." A moça levantou-se e deu um passo para o lado. Tim ouviu Nedry comentar. "Parece uma lagartixa." O animal tinha cerca de 40 centímetros, o tamanho de um macaco pequeno. Era amarelo escuro, com listras marrons, como um tigre. Tinha a cabeça e o pescoço longo de um lagarto, mas apoiava-se nas patas traseiras, bem firmes, equilibradas pela cauda grossa. Os membros superiores, menores, moviam-se no ar. Ele virou a cabeça de lado e olhou para os visitantes que o observavam. "Velociraptor", Alan Grant identificou em voz baixa. "É, Velociraptor antirroupos", Wu completou. "Um predador. Este aqui tem apenas 6 semanas. Eu encontrei recentemente uma ossada de raptor", Grant contou, abaixando-se para examinar o animal de perto. Imediatamente, o pequeno lagarto saltou, passando por cima da cabeça de Grant e caindo nos braços de Tim. "Ui!" Eles pulam", Wu disse. "Os filhotes conseguem saltar, e os adultos também, se querem saber." Tim pegou o Velociraptor no colo. O pequeno animal não pesava muito, menos de 1 quilo. A pele era quente e absolutamente seca. A cabeça minúscula estava a poucos centímetros de seu rosto. Os olhos negros como cobras fixaram-se no menino. A pequena língua bifurcada surgiu e sumiu. "Ele morde?" "Não, é manso." "Tem certeza disso?" Gennaro perguntou, preocupado. "Sem dúvida. Pelo menos por enquanto. De qualquer maneira, os filhotes não possuem dentes. Nem mesmo dentes de ovo." "Dentes de ovos?" Nedry estranhou. "A maioria dos dinossauros nasce com dentes de ovos. Pequenos chifres na ponta do nariz, similares aos dos rinocerontes, para ajudá-los a romper a casca do ovo. Mas os raptores não. Eles fazem um buraco no ovo com o focinho e o pessoal do berçário os ajuda a sair." "Precisam ajudá-los então? O que acontece na natureza?" Grant perguntou, balançando a cabeça. "Na natureza?" "É, quando se reproduzem naturalmente", Grant explicou. "Nos ninhos." "Ah, eles não conseguem fazer isso", Wu disse. "Nossos animais não podem se reproduzir. Por isso, mantemos o berçário. É o único modo de repor os animais do Jurassic Park." "E por que os animais não conseguem se reproduzir?" "Bem, como podem imaginar, é importante que não se reproduzam", Wu disse. "Sempre que nos deparamos com questões críticas como essa, criamos sistemas redundantes, ou seja, sempre prevemos pelo menos 2 procedimentos de controle. Neste caso, há 2 motivos independentes para a impossibilidade de reprodução dos animais. Primeiro, são estéreis porque os irradiamos com raio-x. E a segunda razão? Todos os animais do Jurassic Park são fêmeas", Wu revelou, com um sorriso satisfeito. "Eu gostaria de obter alguns esclarecimentos a esse respeito", Malcolm pediu. "Ao que parece, a irradiação é um método falho. A dose pode estar errada ou dirigida à área anatômica incorreta do animal." Tem razão", Wu concordou. "Mas temos certeza de que destruímos os tecidos das gonadas." "E quanto ao fato de só haver fêmeas", Malcolm prosseguiu. "Como sabem, alguém levanta a saia do dinossauro para dar uma olhada? Quero dizer, como se determina o sexo de um dinossauro, afinal?"
Os órgãos sexuais variam conforme a espécie. Em alguns casos é fácil de determinar, em outros nem tanto. Mas, respondendo à sua pergunta, o motivo para termos certeza de que são todos fêmeas está no fato de que os fazemos assim. Controlamos seus cromossomos e controlamos o ambiente de desenvolvimento dentro do ovo. Do ponto de vista da engenharia genética, as fêmeas são mais fáceis de produzir. Provavelmente sabem que todos os embriões de vertebrados são fêmeas potenciais. Começamos nossa vida como fêmeas. É preciso algum tipo de efeito suplementar, como um hormônio no momento adequado do desenvolvimento, para transformar o embrião em macho. Mas, deixando em paz, o embrião se torna uma fêmea, naturalmente. Assim, todos os animais são fêmeas. Temos tendência de falar de alguns como se fossem machos, mas, como no caso do Tiranossauro Rex, é sempre ele, mas na verdade só há fêmeas. E acreditem, não podem se reproduzir. O pequeno Velociraptor olhou para Tim, esfregando a cabeça no pescoço do menino. Tim riu. Ela quer comida, Wu explicou. O que ela come? Ratos, mas acabou de ser alimentada e não lhe daremos mais nada por enquanto. O pequeno Raptor reclinou a cabeça, olhou para Tim e balançou os bracinhos no ar. Tim notou as pequenas garras nos 3 dedos de cada mão. Depois, o Raptor escondeu a cabeça em seu pescoço novamente. Grant aproximou-se e olhou crítico para a criatura. Tocou o minúsculo membro, terminado na pequena mão com 3 garras. Importa-se? Perguntou. E Tim entregou-lhe o Raptor. Grant revirou o animal, inspecionando-o, enquanto o pequeno lagarto agitava-se e guinchava. Depois ergueu-o no alto, para estudar o seu perfil. Ela não gosta disso, Regis avisou. Não gosta de ficar longe do contato com o corpo. O Raptor continuava a guinchar, mas Grant não deu importância. Agora apertava a cauda, sentindo os ossos. Regis insistiu. Dr. Grant, por favor. Eu não estou machucando. Dr. Grant, essas criaturas não pertencem ao nosso mundo. São originárias de uma época onde não havia seres humanos para apertá-las e examiná-las. Eu não estou apertando. Dr. Grant, coloque-a no chão imediatamente, Ed Regis gritou. Mas, agora! Ed Regis estava furioso. Grant entregou o animal a Tim. O Raptor parou de guinchar. Tim sentia o seu pequeno coração batendo acelerado contra seu peito. Sinto muito, Dr. Grant, mas esses animais são delicados na infância, Ed Regis disse. Perdemos vários deles por causa da síndrome do estresse pós-parto, que tem uma possível mediação adrenocortical. Por vezes morrem em 5 minutos. Tim tranquilizou o bichinho. Está tudo bem agora, disse. Tudo bem. O coraçãozinho ainda batia forte. Consideramos muito importante que os animais sejam tratados de maneira mais humana possível, Regis continuou. Prometo que terá todas as chances de examiná-las depois. Mas Grant não conseguia se afastar. Aproximou-se do animal que estava nos braços de Tim, olhando curioso. O pequeno Velociraptor abriu a boca e silvou para Grant, enfurecido. Fascinante, Grant comentou. Eu posso ficar brincando com ela? Tim perguntou. Agora não, Ed Regis respondeu, olhando para o relógio. São 3 horas, um bom momento para um passeio pelo parque propriamente dito, onde podem ver os dinossauros no ambiente que planejamos para eles. Tim largou o Velociraptor, que correu para o canto da sala, agarrou um trapo, colocou-o na boca e puxou a ponta com as garrinhas.